Através de um podcast a gente pode fazer assim, a gente escuta, então aí a gente está trabalhando uma habilidade que é complexa, né? Porque muitas vezes o que a gente não consegue entender quando as pessoas falam é porque um som vai se fundindo ao outro, né? Então eu tenho que ter uma certa experiência com a língua para entender essas fusões, né? A gente pode também trabalhar o texto, ver o texto concretamente, ler o texto, né? Então eu compartilho com você um podcast e aí eu compartilho com você um texto que num segundo momento a gente pode ler, a gente pode reescrever esse texto, então aí você está criando, encurtando o caminho entre a maneira como a sua lógica de brasileiro lê aquelas letras organizadas e você chega à conclusão do som, né? Que é a questão fonética da língua inglesa, que é absurdamente, imprevisível, né? E por fim, você ainda pode se arriscar e ler em voz alta, falar esse texto para você mesmo. Ou seja, o podcast pode ser uma experiência que integra todas essas habilidades, não é? Bom, toda metodologia de aprendizado de idioma tem em algum momento um princípio de repetição, não é? Quando eu tenho a oportunidade de repetir coisas, aprender a escrevê-las, entender como é que elas soam, experimentar pronunciá-las, falá-las, né? Na realidade eu estou moldando o meu cérebro, né? Adaptando o meu cérebro a essa nova lógica, esse novo modo de nomear o mundo, que é a língua, não é? Por isso que quando a gente aprende uma língua, na realidade a gente está aprendendo sobre o universo cultural, um universo cultural absurdamente diferente. E isso é muito importante a gente compreender quando a gente está estudando um idioma tão rico e múltiplo e elástico e flexível como o inglês. Com o podcast a gente vai trabalhar as 4 habilidades de uma maneira muito organizada e batendo bola entre um e outro. Então a gente escuta, a gente lê, a gente fala, a gente escreve. Isso tudo potencializa o que? A sua memória e o seu aprendizado. Vem estudar, experimenta esse modo de estudar. Come.